escolas, estradas e pontes, hospitais, moradias e tantos serviços públicos importantes. Também é usado pelas empresas para criar empregos e pelos estados para a representação política no Congresso. Em março, você receberá um convite pelo correio para participar do censo. E este ano é mais fácil do que nunca responder. Online, por telefone ou pelo correio. E é confidencial. Conte todos que moram em sua casa, independentemente de quanto tempo moram lá e onde estavam antes de virem. Broward conta. E você conta. Gazeta Brasília News. Impresso. Toda quinta-feira. São 16 mil exemplares em mais de 400 pontos de distribuição entre Miami e Orlando. Fique informado com o maior jornal brasileiro da Flórida. Para anunciar, ligue 954-938-9292. 954-938-9292. Ou pelo e-mail sales@gazetanews.com. Pra onde for, leva a gente com você. Rádio Gazeta News. Logo após o show da tarde, acompanhe aqui na Gazeta. Repórteres em ação. O resumo do dia a dia. Hoje, só eles têm o poder da informação. De segunda a sexta, a partir das 6 p.m. até às 8 da noite. Em casa, no trabalho, no carro, pra onde for, leva a rádio que toca você. Leva o som da Gazeta, leva. Tá na hora entra no ar de segunda a quinta ao meio-dia, na hora do seu almoço. E em cada dia, um menu diferente para você saborear ouvindo. Hoje é terça-feira e a terça foi reservada para você tirar dúvidas e se autoconhecer no Tá na Hora com o Doutor. Apresentação Neise Cordeiro. Tá na hora. 12 horas com 47 minutinhos e sejam todos bem-vindos ao programa Tá na Hora de hoje, nesta terça-feira, com o doutor Richard Silva, que já se encontra aqui nos estúdios da Rádio Gazeta News. Mas antes disso, vamos dar um alô aqui para o Latinos Meat Market. Oh, estou com o mouse equivocado, mas aqui está. É o nosso supermercado internacional aqui em Deerfield Beach, onde você pode encontrar produtos de toda a Latinoamérica, além de uma grande seleção e cortes de carnes, aves e frutos do mar. Tudo isso com um ótimo, excelente preço. Então vocês devem passar por aí para iniciar aí as suas compras da semana na 1718 West Hillsborough Boulevard, aqui mesmo em Deerfield Beach. Então passe lá no Latinos Meat Market, o supermercado da família latina. Bem, e já regressamos aqui com o Dr. Richard Silva, que já se encontra a postos aqui, para falar deste tema que é o tema do momento, né, gente? Que é o coronavírus, e que já o número de infecções, né, por este vírus já chega aos 88.257 casos em mais de 60 países, além de mais de 2.900 mortes até este último fim de semana, e não há um tratamento efetivo, não há uma vacina para a doença até o momento. E já se confirmaram casos, né, 2 casos aqui no sul da Flórida, na Flórida, aliás, e 6 mortes no estado de Washington. Então, o Dr. Richard Silva vai esclarecer algumas dessas dúvidas sobre o tema, né? Bem-vindo, doutor. Obrigado. Boa tarde, todo mundo. Hoje vamos falar sobre uma coisa séria, mas vamos falar de umas coisas que a gente pode fazer, que pode controlar e não ficar em pânico e desorganização. Porque isso é uma coisa que pode dar pânico em todo mundo. Claro. Né? Teve outros outbreaks de pandemics e epidemics. Epidemic é quando é no país, pandemic é quando é no mundial. No mundo inteiro. Como já passou de 70, eu acho que o último, hoje de manhã, 72 países. Uau! E mais de 91 mil. Para ver como se está espalhando tão rapidamente. E né, mais doutor? de 3 mil mortos. Uhum. Só 6 nos Estados Unidos, todos nos estados de Washington, igual você falou. É sério, mas no mesmo tempo tá atingindo mais gente de nursing homes, idosos, gente com saúde fraca, sistema imunológico fraco. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é fortalecer o sistema imunológico. Vitamina D, lavar as mãos, essas coisas para ficar saudável, caminhar.
e evitar lugares onde tem muita gente doente, entendeu? Sim. Agora, viajar para esses países, geralmente a gente fala que maybe não é uma boa ideia agora, especialmente nas próximas semanas, viajar. Eu acho que já tem travel ban para Itália e China, algumas áreas da Itália e de Sim, China. muitas das aerolíneas já cancelaram voos diretos à Sim. Itália e esses outros países. Mas né? dentro do país, por essa área, eu acho que não tem problema de viajar. Lembra-se que quando você vai em lugar quando tem muita gente, também tem mais risco de você ser contaminado. E doutor, muita gente não leva muito, não pensa assim que é algo muito sério, porque eles falam, as pessoas estão morrendo mais com a flu, né? Como Sim. havíamos comentado já em alguns outros Influenza programas. A e B. A influenza e tal, mas a influenza A e B, eles já encontraram uma vacina e as Sim. pessoas todos os anos, né, têm que tomar a nova vacina. Então, por que é tão importante, né? Porque essa daqui não tem ainda uma A vacina influenza pra- ainda mata mais gente que essa Sim. doença. Só é importante se você tem mais de 60 anos para tomar a vacina da gripe e a vacina da pneumonia, porque a maneira que isso mata é com pneumonia. Então, esse tipo de doença do coronavírus é um SARS, que é um vírus que afeta bastante o sistema imunológico. Então, é o nosso próprio corpo que deixa a gente doente, que a infecção entra e causa uma inflamação grande dentro do corpo e nosso próprio sistema imunológico que deixa a gente doente. Não é o vírus que nem a gente pensa, entendeu? So, tendo um sistema imunológico saudável, abaixando o stress, lavando as mãos, cuidando da nossa cabeça também ajuda e também não indo onde tem muita gente doente. Sim. Né? So, por exemplo, levando alguém para a emergência, se não é emergência, não seria uma boa ideia. Melhor levar para uma clínica, se o paciente não está muito doente, para fazer exames. Um problema desse vírus que a gente tem como médico, que dá um pouco de frustração, é que não temos os test kits ainda suficientes. Sim. Entendeu? So, isso foi uma coisa que atrasou, que eles fizeram uns kits, mas não saíram legal, não tiveram problema com os primeiros kits. Sim. Mas agora o CDC está falando que vai liberar 1 milhão de kits na nação e depois eles liberaram para os laboratórios locais para produzir os kits também. So, logo vamos ter bastante. Porque eu acho que esse número nos Estados Unidos, hoje o último número foi 105 casos, tá baixo. Eu acho que tem mais casos que isso, mas a gente não tem os kits para testar suficiente, entendeu? Inclusive teve um paciente que foi no hospital, eles testaram muito tarde e até ele chegar positivo, o paciente já tinha ido para casa. Sim. Tiveram que chamar ele de volta. E este é um problema também que havia sido comentado na conferência de imprensa que o governador Ron DeSantis Sim. deu ontem. E as pessoas perguntaram por que a demora, né? Que levaria pelo CDC 5 dias para testar, Sim. né? Para confirmar que a pessoa estava positiva, né? É porque eles declararam, o CDC pode declarar estado de emergência, né? Sim. Então o CDC declarou estado de emergência, aí quando isso acontece, todos os testes têm que ir pelo CDC. Sim. Isso atrasou como uma semana de produzir os kits. Depois que eles viram que não era bom fazer isso, eles liberaram para os laboratórios da área, como LabCorp e Quest, essas coisas que a gente está acostumada. Então vai aumentar os números dos test kits bastante para a gente testar. Sim. Mas mesmo assim, graças a Deus, a maioria dos casos nos Estados Unidos só teve 6 mortes até hoje, é mild. Só a informação que eu quero passar para o povo hoje, que a maioria dos casos são suaves, são mild, você vai recuperar igual uma gripe normal. Sim. E tem que tratar para não pegar pneumonia. Então, ir no médico cedo, tratar cedo, para não virar uma pneumonia e não virar mais sério. E doutor, eu sei que nós falamos sobre doenças respiratórias anteriormente, um dos segmentos do Tá Na Hora do Doutor, mas explica para nós um pouquinho da pneumonia, como ela se desenvolve, né, pra gente poder entender um pouquinho a ligação com o coronavírus. Pneumonia, geralmente, é uma inflamação dentro do pulmão, que a reação do pulmão, ele fica entupido com pus. E aí, claro que se o pulmão está com líquido, pus ou sangue, ele não vai funcionar como respiratório. E aí pode até causar problemas do coração, porque o coração e o pulmão são ligados, né? Sim. E o paciente fica sem respirar e pode ter o que a gente chama de respiratory failure e vai ter que ir na máquina para ajudar eles a respirar. Sim. Que é uma coisa séria, você tem que ser entubado e a gente dá antibiótico e anti-inflamatório e o paciente tem que descansar enquanto a máquina vai respirar por eles, called respiratory failure e mechanical ventilation. Mas a maioria dos casos,
os pacientes não estão ficando no hospital e não precisam aqui no nosso país, pelo menos, ventilação mecânica, que é bom, isso é bom. E isso está ocorrendo mais nas pessoas de mais idade, né? Sim, mas também pode ocorrer em pessoas mais jovens, né, doutor? Até em criança, pode acontecer em qualquer idade, entendeu? E tem crianças que não são saudáveis, tem problema de sistema imunológico, tem pacientes com problema de coordenação, de diabetes, essas coisas, que estão a risco. Se você está a risco, você pode ligar para o seu médico e falar como aumentar o sistema imunológico com vitaminas, com caminhada, tirando o estresse do corpo, dormindo bem e também lavando as mãos, né? E não pondo a mão no olho e na boca. Sim. E até uma curiosidade que eles anunciaram que crianças estavam tendo menos propensão, né, ao Só tem vírus. duas teorias. A primeira teoria é que a criança tem muita gripe. E tem 4 tipos de coronavírus que são naturais. Então, como as crianças têm muito gripe na escola, eles têm um sistema imunológico mais acostumado lidando com isso. Como assim 4 coronavírus, doutor? Tem Pode 4 explicar pra tipos nós? de coronavírus que são no gripe normal, que não são ok, perigosos. que já Não é um foram SARS, diagnosticados não é um antes. SARS. Esse é um tipo diferente, é mais sério. Mas não é tão sério como os outros SARS e os MERS dos passados. Sim. Essa é mais fraca por enquanto. E também a criança não tem um sistema imunológico muito forte. Então, como eu te falei, é uma coisa difícil de entender às vezes, que quando você tem um sistema imunológico muito forte como adulto, você tem uma reação pior com a doença. Olha. E a criança, como o sistema imunológico não age tão rápido, eles não têm a sequela mais perigosa de intubação e inflamação e respiratory failure. Sim, então, graças a Deus. a criança já tem um pouquinho mais de proteção. E a maioria dos casos são mild, graças a Deus. Então, o que a gente está vendo é que, como tem poucas crianças, eles estão ficando em casa tratando como uma gripe normal. Não estão precisando ir para emergência e ficar no hospital. Sim. Doutor, já temos uma pergunta aqui de Sim. um dos nossos ouvintes. A Carolina Verena perguntou: e restaurantes chineses pelo país, devemos evitar de frequentar? Eu trabalho em um restaurante e fico com medo. Ok. A única pessoas que você tem que tomar cuidado é com os freguês. Se você trabalha em qualquer lugar, eu trabalho numa clínica de medicina. Todos os meus pacientes são doentes, right? Você tem que lavar a mão e se você vê que tem muita gente doente, espirrando e tudo, aí você pode, evitar essa área ou falar para eles ir lá fora ou usar um guardanapo, uma coisa assim. Mas não, você pode comer no McDonald's, restaurante chinês, no mall. É o mesmo risco. A origem do vírus foi na China, mas os chineses que moram aqui são diferentes. Não tem alto risco. Eu duvido que tem gente daquela região da China comendo nesse restaurante que você trabalha. O risco eu acho que é igual. Qualquer restaurante mexicano, brasileiro, americano. Sim. É só importa as pessoas doentes. Porque lembra, nós não estamos diagnosticando as pessoas todas que podemos. Porque os kits são... então a gente tem que, adivinhar e trabalhar mais se a pessoa está doente, deixar eles em casa. Prestar atenção nos em sintomas. quarantine, melhor coisa, se você está doente, ficar em casa e não ir para o trabalho. E a gente pode até dar um atestado, até os kits ser assim, mais abundante, né? Para a gente testar todo mundo. Mas se você está doente e está com dificuldade respirando, febre alta, muita tosse, aí é melhor ir para o médico, para emergência, para a gente avaliar e ver se você vai ser um dos casos mais sérios. Sim. Mas se é uma gripe normal, você pode tratar como gripe normal. E aí, quando a gente avisar que os testes são mais comuns, a gente pode começar a testar mais gente. Sim. E o importante, então, é observar os sintomas e também a higiene, né, doutor? Sim. Que é o mais importante. Vai ter muita gente infectada com o vírus, mas a maioria, vamos supor, mais de 80% vai ser bem mild. Vai ser bem suave, igual uma gripe normal. Você não vai ver diferença. Você vai ter dor de cabeça, tosse, fraqueza, dor nos músculos, maybe um pouquinho de febre e passa. Agora, as dores mais, as partes mais perigosas, mais sérias, aí o paciente vai ter que ir no hospital tomar soro. Nós temos soro na clínica também, se alguém precisar, e fazer um tipo de tratamento mais profundo. Sim. E por exemplo, para esses sintomas que são mais milds, né, que são mais leves, que são normais, como se fosse uma flu ou uma gripe,
as pessoas podem utilizar os medicamentos convencionais que Sim. compram-se na farmácia Sim. para febre, Sim. tosse. Anti-inflamatório, Tylenol, sim. E bastante líquido, né? Descansa. E é importante não ir pro trabalho e contaminar todo mundo, né? Exatamente. Só a gente tem que ser um pouco menos egoísta e ver se alguém tá realmente doente, dar um atestado e deixa eles em casa e ver. Se piorar, e pode ir pro hospital. Mas a maioria dos casos, isso é a mensagem principal que eu quero dar para todo mundo hoje, porque eu sei que tem muita gente preocupada para ir pro trabalho ou ir pro parque para fazer exercício na academia. A maioria dos casos vão ser mild, vão ser suave. O paciente vai ficar um pouco doente, igual com a gripe, e vai melhorar. Agora, se você tem alto risco, você tem câncer, você tem diabetes, você tem problemas de saúde respiratório, COPD, aí você tem que ligar para o seu médico e preparar, porque vai chegar aqui o vírus, já chegou na Flórida, para ter um plano de tratamento para não piorar. E evitar estar com gente doente. Entendeu? E é tão difícil para nós brasileiros e latinos em geral, né? Nós sempre, quando nos vemos, nos cumprimentamos, um Sim. abraço, um beijinho e tal. Então não é questão de sermos antipáticos, né? Mas vamos praticar um pouquinho esta outra oi de maneira de longe. dar um Oi, oi de longe. longe. Por enquanto. Um coraçãozinho, pessoal, quem quiser colocar um coraçãozinho, um beijinho, mas não ter muito contato, né, doutor? Outra coisa que a gente pode fazer, que você pode dar ideia para o teu médico, que a gente está fazendo na clínica, quem está alto risco, a gente está atendendo depois do horário. Se alguém é alto risco, em vez de vir quando todo mundo está aqui, a gente atende ou no horário do almoço, ou depois das 6:30, e aí tem menos risco que a gente vai ter, não vai ter mais ninguém no consultório. E doutora, a clínica Ultra Wellness, eles estão oferecendo também orientação a essas pessoas, Sim. né? Podem ligar, Pode podem entrar em ligar, a gente contato. dá informação, a diferença entre a gripe normal, coronavírus, quais são as diferenças, o que é um SARS, que é uma doença mais profunda respiratória, tipo uma pneumonia, é uma inflamação do pulmão, e o plano para você e sua família para não ter problema. Certo. Lembra, é igual um furacão. Preparação é a coisa mais importante. Você não quer esperar até o último minuto, sem plano, sem preparação. Busca teu médico, busca um plano. Se tiver alguma mudança, nós vamos falar aqui toda semana, estamos aqui no rádio. Pode ligar para a clínica se tiver alguma dúvida. E nós estamos ligados com o Health Department também. Qualquer coisa, eu te dou a informação mais up-to-date, mais do CDC. Mas como os test kits não foram aprovados e nós não estamos testando a maioria do povo, a ideia dos números e das consequências está um pouco nublado por enquanto. Mas, hopefully, daqui 2 semanas vamos saber muito melhor. Essa é a previsão para os novos kits de chegarem, doutor? Eles liberaram 1 milhão, mas imagina, 1 milhão de kits para 330 milhões de pessoas, ainda é muito pouco. Então, agora os laboratórios particular, como Quest e LabCorp, eles vão começar a produzir, so hopefully, em 10 a 15 dias, nós vamos ter uns kits available que a gente já pode começar a usar no povo. E lembra, a vacina que todo mundo está falando é 1 ano e meio de hoje. Exatamente. So, provavelmente não vai ajudar ninguém infectado agora. Provavelmente vai ser para a próxima temporada. Mas no momento estão ocorrendo mutações com esse vírus, né, doutor? Sim, então é uma sim. corrida contra o tempo. Eu não estou dando muita esperança numa vacina para agora. A vacina vai ser maybe para a próxima temporada. Sim. Setembro, dezembro, janeiro que vem. Por enquanto, a gente já perdemos o containment, porque já entrou no país, já está aqui. Então a gente tem que controlar o spread. E o spread é pessoa a pessoa espirrando, tocando em coisas. O que a gente está fazendo na clínica, estamos limpando todas as portas com Lysol, estamos colocando Lysol em tudo. Pode limpar o teu computador, o teu keyboard, o teu celular. Carreguem pessoal, um hand sanitizer para todo lado, gente. E usa, um bleach, tem aqueles wipes que tem bleach ou Lysol, que é o melhor. E limpa o celular, o telefone do office, o keyboard, tudo isso. O celular de mão. E fica atento, fica ouvindo as notícias. Nós vamos fazer um update quando é necessário. Vamos compartilhar aqui já o gelzinho de álcool. E outra coisa, se você está doente, fique em casa, né? Tira uns dias fora. Exatamente. Vai limpar o guarda-roupa, descansar. Ver uns programas na televisão, umas novelas no YouTube que você perdeu. E não ajuda a não espalhar esse vírus. Gente,
Vamos enfatizar então aqui, ó, lavar bem as mãos, e até eles estão falando sobre cozinhar os alimentos, né, doutor? Sim. Que muitas saladas que são feitas, né? Buffet, essas coisas, Buffet, tem não que é tomar bom, cuidado. gente. Tem que tomar cuidado por enquanto. Vamos evitar um pouquinho. Eu sei que é difícil para a economia, né, de cada país, de cada comunidade, mas eu acho que vale a pena a gente manter aí as coisas um pouco mais contidas, né, no momento do que... Por exemplo, cruzeiros eles vão ter um Exatamente. problema nos cruzeiros agora, porque vai ser difícil. Eu não sei, eu acho que o Donald Trump tá encontrando com as aerolíneas hoje e os cruzeiros, as companhias de cruzeiros, porque eles vão passar um pouquinho de aperto por umas semanas, Mas a mensagem positiva é que isso vai passar, nós vamos conseguir, não vai ser o fim do mundo, vamos passar disso e vamos conseguir ir para frente. Mas vamos ser mais prudentes, tomar uns planos de preparação, e a gente fica dando as notícias e os updates quando está available os kits, se alguém quer ser testado, e quando o CDC faz um update, eu posso mandar um update para o rádio para dar um update para a gente. Claro que sim, estaremos aqui a postos para dar toda essa informação, updates vindos aqui do Dr. Richard, e também pelo Centro de Controle de Doenças, e também pela a Organização Mundial da Saúde, né, que sempre tem nas páginas da internet. Mas se vocês querem mais informação, pessoas que se encontram com algum problema de saúde, querem esclarecer mais dúvidas, podem entrar em contato com o Dr. Richard e sua equipe pelo telefone 954-943-9670, ou podem passar aqui na 1100 South Federal Highway, Suite 100, aqui mesmo em Deerfield Beach. Então, nós deixamos essa mensagem, né? Prevenção, lavem bem suas mãos, não comam produtos, né, que estão sendo manuseados, crus, lavem bem seus talheres, não compartilhem, né, doutor? Utensílios, né? Essas coisas assim, desta maneira, para que vocês não precisem espalhar aí vírus por todos os lados, né? Desinfeta onde você trabalha também, tudo. Em casa, e todo mundo, nós vamos passar nisso. Exatamente. Você vai passar, e aí a gente vai ficar bem feliz quando a primavera vem e o sol tá mais forte de novo, a gente vai pra praia com os chinelos e vai estar todo mundo feliz de novo. Se Deus quiser, é isso mesmo. Falou o Dr. Richard Silva, e a gente vai ficando por aqui no nosso Tá Na Hora do Doutor de hoje. Na próxima semana temos muito mais. Tchau, tchau. Obrigada a todos pela audiência. Rádio Gazeta News Informativa.